Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Professor César Badão para mais uma aula aqui para vocês. Hoje vamos falar sobre o sujeito. Essa aula é um sujeito um pouco mais completo, até para o pessoal que vai estudar aí a parte do sujeito mais completamente. Então nós vamos estudar o sujeito um pouquinho mais completo, tá? Sabendo que o sujeito não é aquele que pratica ação, tá? Quem pratica ação é o agente, quem sofre ação é o paciente, já falamos isso em aulas anteriores, tá? Então, quem pratica ação é o agente, quem sofre é o paciente, o sujeito é aquela parte da oração que concorda com o verbo. Então, se você quer achar o sujeito, você acha primeiro o verbo, faz a pergunta quem é o verbo, você acha o sujeito. Se estiver com dúvida, tem um outro videozinho sobre o sujeito que explica só essa primeira parte. Aqui nós vamos fazer a parte da classificação do sujeito, tá? Então, vamos lá. A parte da classificação do sujeito. Aqui. Primeira classificação do sujeito que nós temos é o sujeito simples ou o sujeito composto, tá? Eu coloquei aqui para você saber como é que funciona a questão do sujeito simples e composto. Então, eu vou ter núcleo, eu vou ter o sujeito, tá? Então, o sujeito é tudo isso aqui, por exemplo, né? Então, o sujeito é formado pelo núcleo e ao lado do núcleo estão os adjuntos. Então, você quer saber qual é o núcleo do sujeito, você verifica a qual palavra as outras estão se referindo. Então, eu tenho uma palavra que é central, que é o núcleo, e as outras palavras se referem a ela. E o núcleo, basicamente, se refere ao verbo. É o núcleo que está ligado ao verbo. Tá? Então, como a gente falou aqui, ó, o sujeito é a parte da oração que concorda com o verbo, mas quem, na verdade, se liga ao verbo é o núcleo. As outras palavras estão ligadas ao núcleo. Então, no sujeito é formado por núcleo e adjunto. O núcleo se liga ao verbo e as outras palavras se ligam ao núcleo, tá? Então, vamos lá. O que é um sujeito simples? Sujeito simples é aquele que tem apenas um núcleo. Então, veja bem aqui, ó. Os importantes políticos brasileiros viajaram para o exterior. Viu aqui? O que aconteceu aqui? Ó? Quem que viajou para o exterior? Os importantes políticos brasileiros, tá vendo? Como é que eu sei que políticos é o núcleo? Porque, ó, você pergunta, quem que são brasileiros? Os políticos. Quem que são importantes? Os políticos. E os é os políticos. Então, ó, os importantes e brasileiros estão ligados, relacionados a políticos, dentro do sujeito. Então, o sujeito não é tudo isso aqui? Os importantes políticos brasileiros? Qual é a palavra que centraliza todas as outras? Políticos. Agora, veja, quem que viajou? Foram importantes, foram brasileiros ou foram os políticos? Os políticos é que viajaram, tá? Então, eu achei o núcleo. Eu verifiquei que dentro desse sujeito, os importantes políticos brasileiros, só uma parte está relacionada ao verbo. Só uma parte direciona as outras. Essa parte, essa palavra, é o núcleo. Como aqui só tem um núcleo, esse é um período simples, tá? Agora, um período composto. O período composto é aquele que tem mais de um núcleo, tá? Então, ele pode ter 2, 3 núcleos, tá? Aqui nós colocamos 2. Então, aqui, ó, o sujeito é esse. Os professores secundaristas e os alunos estaduais realizaram a manifestação. Está aqui o verbo realizar. Eu vou perguntar quem realizou a manifestação? Os professores secundaristas e os alunos estaduais. Notem que quem realizou de fato foram os professores e foram os alunos. Os secundaristas são os professores. Os estaduais são os alunos. Tá? São esses que realizaram a manifestação. Portanto, como aqui eu tenho 2 núcleos, eu tenho um sujeito composto, tá? O sujeito composto é aquele que tem mais de uma palavra dentro do sujeito ligada ao verbo, tá? Se for só uma palavra, é só um núcleo. Se for mais de uma palavra, são mais de um núcleo, então, sujeito composto. São 2 núcleos, 3 núcleos, sujeito composto, tá? Então, aqui professores realizaram e alunos realizaram 2 núcleos, sujeito composto. Bom, agora nós vamos saber o que é um sujeito determinado. É quando se sabe quem concorda com o verbo. Então, o sujeito é determinado quando eu sei quem concorda com o verbo, mesmo que o sujeito não apareça, tá? Mesmo que o sujeito não apareça. Então, o sujeito determinado, ele aparecendo ou não, mas eu sabendo quem está concordando com o verbo, ele é determinado. Então, aqui, ó. Tá vendo? Mesmo quando o sujeito não aparece. Alguém esteve aqui. Quem esteve aqui? Alguém. Tá vendo essa palavra alguém aqui? Tem muita gente que confunde falar esse sujeito é indeterminado, porque a pessoa confunde o sujeito que está aqui com a indeterminação da palavra, em sentido da palavra. E não é o sentido da palavra que conta. O que conta, na verdade, é você ter ou não uma palavra aqui que você consiga identificar que é o sujeito. Nesse caso, a gente consegue. Ó. Alguém
é o sujeito. Então, alguém, mesmo que o sentido do alguém seja indeterminado, a palavra alguém está concordando com o verbo, a palavra alguém é um sujeito determinado. Tá? Ó, fui ao cinema. Aqui, mesmo que não aparecendo o sujeito, você sabe quem é. Só pode ser um. Ó, quem que foi ao cinema? Eu. Tá? O eu aqui é o sujeito determinado. Ok? Eu é o sujeito determinado. Agora, foi ao cinema. Quem que foi? Ele ou ela. Sujeito determinado. Tá? Beleza? Então, presta atenção que sujeito, se você tem um sujeito aqui que aparece ou que você sabe quem é e que esteja concordando com o verbo, sujeito é determinado, tá? Então, nós temos só 2 casos de sujeito indeterminado, tá? Que nós vamos ver aqui. Então, sujeito indeterminado é exatamente o contrário daqui. Aqui eu sei quem está concordando com o verbo, esse aqui é o alguém aqui, o eu. E o sujeito indeterminado é quando você não sabe quem concorda com o verbo. E aí nós temos 2 casos, tá? O primeiro caso de sujeito indeterminado é aquele caso em que o sujeito não aparece, então essa é a primeira prerrogativa do sujeito indeterminado. Ele não pode aparecer. Ele não aparece de jeito nenhum. Você não pode ter nenhuma palavra que concorde com o verbo, tá? Aqui. E depois o verbo está na terceira pessoa do plural. E aí é que dá o problema. Porque para você identificar que é a pessoa, você tem que colocar qual é a pessoa. Qual é a terceira pessoa do plural? Não é eles? Então você coloca aqui, eles danificaram. Mas o eles aqui não é o sujeito. Porque eu não sei, o sujeito é indeterminado. O eles aqui é só a palavra que vai fazer com que você confira que danificar está na terceira pessoa do plural. Tá? Então, danificaram. Eles danificaram? Ok. Então, danificaram aqui, que não aparece nenhum sujeito, é um sujeito indeterminado. Você tem que tomar cuidado que o sujeito pode estar depois do predicado. Se eu colocasse assim, por exemplo, danificaram a porta da cozinha. Os engenheiros seria o sujeito indeterminado. Tá? Beleza? Então, esse é o primeiro caso de sujeito indeterminado. Qual é o segundo caso, então? O segundo caso é quando você tem verbo na terceira pessoa do plural, mais a partícula ser, tá? Agora, presta atenção, eu não posso fazer a pergunta o que aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho casos em que o verbo está na terceira pessoa do singular, tem a partícula ser, mas o sujeito está depois dele. Quando que o sujeito está depois do verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula ser? Ou seja, quando que o sujeito é determinado e não indeterminado, que é esse caso aqui? Quando eu faço a pergunta o quê? Por exemplo, se eu disser assim, aluga-se este apartamento, eu falo, aluga-se o quê? Este apartamento. Então, a resposta do o quê, se eu fizer uma pergunta o quê, e tiver a resposta do o quê, a resposta do o quê é o sujeito, e aí ele está determinado. Então, eu não posso fazer a pergunta o quê, tá? Então, aqui, ó, precisa-se de balconistas. Dá para falar precisa-se o quê? Não. Precisa-se de quê? Aí o sujeito é indeterminado. Por exemplo, necessita-se de ajuda. Dá para falar necessita-se o quê? Não. Por quê? Porque quem necessita não necessita o quê? Necessita de quê? Tá? Confia-se nas pessoas. Dá para falar confia-se o quê? Não. Então, todos esses casos que eu não faço a pergunta o quê, o sujeito é indeterminado. Ok? E por último, a oração sem sujeito, tá? Que acontece quando o verbo não oferece possibilidade de concordância. Então, aqui nós estamos falando, até agora, nós vimos todos eles, eu pergunto para o verbo me responde alguma coisa, certo? Ele vai falar, tem sujeito, alguém fez, praticou a ação, alguém está concordando com o verbo, alguém está indicando o estado, enfim, tá? Então, eu vou ter uma categoria de verbo, que nós chamamos de verbos impessoais, que não tem sujeito, e é isso que a gente vai ver agora. O primeiro tipo, o primeiro grupo de verbos que não tem sujeito são os verbos que indicam fenômeno da natureza, tá? Chover, nevar, trovejar, relampejar, tá? Então você fala assim, choveu ontem. Aí você pergunta, quem choveu? Choveu, não existe. Se você fala, Deus choveu, aí você está colocando sujeito. Não tem sujeito. Nevou em Araraquara. Tem alguém que neva? Ah, é o tempo que neva. Pronto, você colocou o tempo, nevou, o tempo é o sujeito. Não tem sujeito. Tá, ventou, nevou, trovejou, relampejou, garoou. Não tem sujeito. Tá? Então, esse é o primeiro caso. Esses verbos aqui que são chamados de verbos impessoais. O primeiro grupo são os verbos que indicam o fenômeno da natureza. Qual o segundo caso? Segundo grupo? São esses 4 verbos aqui, ó.
ser, estar, haver ou fazer, quando indica tempo, tempo cronológico, tempo de relógio, que pode ser transcorrido ou não, ou clima, tá? Então aqui, ó, pega o verbo ser, ó, já é tarde, é tarde. O verbo ser está indicando o quê? Tempo, tempo cronológico. É quase madrugada, madrugada, tempo cronológico, tá? Então o verbo ser, já é tarde e é quase madrugada, são duas orações aqui que não tem sujeito. Verbo estar, ó, está frio. Aqui não está indicando tempo cronológico, mas está indicando clima. Indicou clima, também é verbo impessoal, não tem sujeito. Já está tarde, ó, está frio, indicando clima. Está tarde, indicando tempo cronológico. Há anos, esse aqui é o verbo haver, ó. O verbo haver, que está indicando tempo cronológico, mas com uma característica. O verbo haver só indica tempo passado. Se for tempo futuro, não tem um H, não é o verbo haver. Se eu falar assim, há anos não a vejo, beleza, verbo haver, não tem sujeito, tá? Porque não é um verbo impessoal, está indicando tempo passado. Agora, se eu falar assim, daqui a 10 minutos, aí o verbo haver está indicando, não é o verbo haver, desculpa, daqui a 10 minutos é o a normal, que está indicando o tempo futuro. Fez frio, verbo fazer indicando clima, e esse aqui é muito importante, ó, faz 10 anos. Eu posso colocar no plural, dizer fazem 10 anos? Não. Por que eu não posso? Porque todos esses verbos aqui não têm sujeito. E o verbo só vai para o plural porque vai ter um sujeito no plural. Porque o sujeito concorda com o verbo. Então, quando não tem sujeito, esses verbos ficam no singular. Menos o verbo ser. Tá? O verbo ser tem uma característica. Quando você coloca horas, você coloca aqui, ó, veja, é o verbo ser indicando horas, indicando o tempo cronológico. Não tem sujeito, mas ele vai para o plural. Ele é o único verbo que vai para o plural. Por quê? Porque ele tem essa característica de concordar com o que está depois dele. E ele é o único verbo que faz isso. Então aqui eu tenho que dizer, são 10 horas. São flores. Notem que aqui tudo é o sujeito. Ó. Quem que são flores? Tudo. Tudo não está no singular? Então deveria ser, nem tudo na vida é flores. Mas eu posso até escrever assim, mas não é assim que é usual. O usual é dizer são flores. Então, como ele tem essa flexibilidade de concordar com o que está depois, quando você tem horas, quando ele não tem sujeito, ele pode concordar com o que está depois. Mas isso não acontece com o verbo fazer. O verbo fazer não pode concordar com o que está depois. Ele fica sempre no singular. Tá? Então, o único verbo impessoal de todos eles, do primeiro caso, do segundo caso e do terceiro, também que a gente vai falar agora, o único que pode ir para o plural é o verbo ser, quando indica horas, quando tem expressão numérica depois. Tá? Falo, são 2 horas, são 3 horas. Tá? Ao passo que o verbo fazer fica no singular. Tá bom? Último caso de oração sem sujeito, o terceiro caso de verbo impessoal, é quando eu tenho o verbo haver e ele está no sentido de existir. Ou seja, você troca o verbo haver pelo verbo existir. E aí ele não vai para o plural. Ó, haveria aula naquela semana. Ou seja, existiria aula naquela semana. Beleza? Ok. Houve testes essa semana. Também não tem sujeito, também é impessoal. Aqui, ó. Existiram testes nessa semana, tá vendo? O verbo haver não vai para o plural, porque teste está no plural. Mas se eu trocar pelo verbo existir vai concordar no plural com testes, porque o verbo existir vai para o plural, ele não é impessoal, tá? Então, ó, haveria aula, existiria aula. Ficou no singular, porque a aula está no singular. Houve testes, existiram testes, tá? Existiram testes, o existir vai para o plural, concordando com testes. Então, todos esses daqui, esses dois, é o verbo haver, no sentido de existir. Por quê? Porque eu pude trocar pelo verbo existir, aí não tem sujeito e o verbo é impessoal. Tá bom, pessoal? Essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que você tenha entendido. Um forte abraço para você e até a próxima. Tchau!